Olá, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos a este programa Basta Crer, da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu. E nesta primeira parte nós iremos falar sobre testemunhos, iremos partilhar com vocês as fotografias que vão sendo enviadas para o nosso WhatsApp e depois na segunda parte, claro e com certeza, iremos ter a presença do apóstolo, onde ele irá estar aqui para ensinar a palavra, para explicar a palavra de Deus e também para orar. Eu tenho aqui ao meu lado hoje o pastor Rogério. Olá, boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, bispo. Boa noite a todos que estão ali em casa. E é como o bispo disse, né? Para as pessoas participarem, enviando ali as suas fotos, mandando os abraços, os beijinhos. Hoje é um dia agradável, domingo, né? E nada melhor, estamos num domingo, temos tido dias fantásticos com um sol maravilhoso, então de certeza que hoje as pessoas também tiveram a oportunidade de ir à igreja, de dar um passeio, então esperamos pelas vossas fotografias, enviem também um testemunho vosso daquilo que Deus está a fazer na vossa vida, para que nós tenhamos esse conhecimento, para que nós possamos partilhar também, falar, explicar, porque o testemunho mostra o que é que a pessoa tinha, o que é que a pessoa fez com Deus e o que é que realmente Deus pode fazer, não é? Também no final, o apóstolo Jorge Tadeu irá orar pelos pedidos de oração. Por isso, digo mais uma vez que estão a passar alguns contactos onde você pode fazer o pedido de oração. Se você tem algum assunto na sua vida ou se você conhece alguém que também está a passar um problema na vida, então já sabe, faça o pedido de oração através do nosso número de SOS, do WhatsApp, e nós temos recebido muitos pedidos de oração, né? Ultimamente, em todos os programas, nas reuniões também. Exatamente. Isso é importante porque as pessoas estão a fazer o pedido e muitos já estão a contar o testemunho, né? É verdade, daquilo que Deus fez, né? Até, se não me engano, acho que um ou dois dias, uma pessoa disse que tinha um amigo no coma, né? E aquela pessoa estava ali na beira da morte mesmo, e ela ligou, pediu, né? Colocou a sua fé em ação e Deus, né? Como sempre aparece, fez com que essa pessoa saísse do coma e trouxe vida para aquela pessoa através da fé de quem pediu a oração. Então é importante, né? Você que tem algum amigo, tem algum familiar, ou até mesmo você que está passando por alguns momentos difíceis, então aqui está o grande conselho e você então participe conosco. Fica até o fim para também você depois receber a palavra do apóstolo, se encher ainda mais de fé, e aí você vai ver que no final Deus traz ali a bênção, que tudo muda sempre para melhor. É isso mesmo, Rogério. Então aguardamos as vossas fotos, os vossos testemunhos e os pedidos de oração de quem realmente está a precisar de oração para que no final o apóstolo ore. Nós temos já fotografias que chegaram até à nossa produção e, Rogério, vamos ver essas fotografias, vamos comentar o que é que andam para aí a fazer. Sim, aqui, olha, já tem aqui os jovens, né, de Castelo de Paiva, a Regional Braga, mandou aqui beijinhos para o programa, para a Bispa Cristo e para o apóstolo. Então estão todos aqui, não dá para ver, mas eles devem estar a sorrir, né? Tirando a miudinha que está ali. Tirando aquela miúda, que ela está ali, me forçaram a tirar foto. Pelo menos todos fizeram um esforço para aparecer na fotografia e se muito juntaram jovem, ali né? e tal. Depois temos aqui também mais uma foto que está muito bonita, está bem tirada até, assim do final de um dia, não é? Boa noite, apóstolo, bispa, Crystal e todos os bispos. Segue uma foto desta bela tarde. Beijinhos, Susana e São Bailote, de Vila Nova de Mil Fontes. Exato. Então, mais uma fotografia, sim. Uma bela fotografia. Exato. Toda a gente gosta de ver assim o final de tarde e tal. Exatamente, tirar ali. Esses dias tiraram foto de uma praia ali, participou e tudo. Pois foi. E falando nisso, olha, eu prometi beijinhos, abraços, que as pessoas estão ali assistindo. Queres dar abraços? Eu já vou aproveitar, porque ela pediu, olha, tem que mandar lá beijinhos, então. É melhor, pronto, depois, agora sim. Agora voltou. Porque tem lá, a gente tirou ali uns diazinhos de descansos e a gente conheceu uma família que o bispo também já conhece bem, que é ali a família de Albufeira, Faro. Então um grande abraço ali para Zezinha, Belmira, o Zé, a Lois, né? Depois Faro ali, a Thelma e todos ali. Prometi um beijinho, então tá ali um beijinho e abraço para vocês. Família especial que eu conheci e não conhecia.
Um grande abraço para todos vocês. Pessoal do Algarve. Exato. Agora temos mais outra fotografia e esta diz que é da família de Taboaté. Taboaté, Val do Paraíba. Isso. Manda abraços para todos. Martine Oliveira, de Pindamonhangaba. Rogério, tu és do Brasil, não é? Sim, sim. Conhece aqui alguém? Assim, aqui está a missionária que esteve aqui Eu recentemente. conheço a Cíntia e conheço a Martine. Exato. Martina. Teve a missionária recentemente e a missionária que já passou um tempo por verdade. aqui, né? E elas estão juntas lá de acordo com o bispo delas, né? Tem sempre falado aqui que elas estão a vencer, está ali a ouvir. Elas estão lá e está mesmo a crescer e isso é muito bom. O Brasil é muito grande, precisa mesmo de pessoas ali. Eles dizem aqui, família de Taboaté. Taboaté é uma localidade, não é? É uma região do estado de São Paulo, isso, que é o Vale do Paraíba. uma parte ali do estado que é muito grande, né? E eles estão lá a desenvolver esse trabalho, que é o nome que todo mundo... É super fácil de falar, da Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Já é um nome difícil, já Então, é mais caro este. Exato. Os jovens que vêm aqui e treinam e voltam lá fazer a palavra. Muito bem. Temos também aqui mais fotos, queres comentar? Sim, olha só, aqui ela mandou aqui beijinhos para o Bispo Adriano e o Bispo Miguel, né? Que eu acho que coincidência é o pai dela também. Exato. A Beatriz Paulina. E esta jovem, a Beatriz, é a tal rapariga que muitas vezes nós ouvimos o apóstolo contar que, do testemunho, não é? Nasceu prematura, né? Exatamente. Nasceu com poucos quilos, né? Com poucos quilos, não. Gramas até. Gramas, sim. Ela nasceu, não sei se com 600 ou isso, assim mesmo, ainda não tinha os pulmões formados e outros órgãos e o apóstolo orou e foi uma grande vitória e ele muitas vezes conta este testemunho. Aqui está Beatriz Paulinho, um beijinho para ti. Temos mais outras fotografias. Um abraço, do Vale, né? Não é? Um abraço a todos aqui do Vale. Cíntia, também do Brasil. O Brasil está sempre em peso aqui, não é? Sim, daqui a pouco deve chegar Pontal. Espera mais um pouquinho, que Pontal está sempre presente. Vamos contar até 20. Eles até não 20 falham. E vai chegar uma fotografia de Pontal. Exato. Temos também aqui, olá a todos do programa Basta Crer, um abraço de Mary na Ilha do Príncipe, Geraldina Costa. Ilha do Príncipe também deve ser... Sim. Eu nasci em África, mas nunca fui à África depois. Sim. Nasci em Moçambique e depois nunca mais lá fui. Pelo que a gente ouve falar, tem regiões fantásticas. Eu, pelo menos, né? Eu, pelo menos, nunca fui, mas também tem curiosidades lá. Deve ser muito bonito lá e tudo mais. E olha, o Brasil não parou. Claro Mandou que aqui não, mais o Brasil não para. O Brasil um não abraço da família Maná, né? Estamos conectados aqui. A Cíntia, né? E está aqui junto com as irmãs. Ali junto com a missionária também, que acabou de vir, que aqui veio, voltou e está ali a ajudar já também. E agora um momento assim diferente, porque temos aí a Nelma Lima, de UK, Inglaterra. Olá, boa noite, apóstolo, bispa e bispos. Aqui vai um pudim de coco. Pudim de coco, eu nunca provei. Provaste Olha, já? sim, pudim e um suminho de frutos vermelhos. Sim, um suminho de frutos vermelhos. Nesse Até calor, fiquei com sede. Aqui os meus frutos. Deu água na boca ali o pudim. Os frutos são diferentes. São assim... É mesmo bom, olha, deu mesmo até uma aguazinha na boca ali, porque olha, tá brilhante, tá mesmo, e são, saber bem. E, portanto, são de Manchester. Já foste a Manchester? Não, também não. Eu já fui a Manchester. Conheço muito bem aquela família da igreja. Um abraço para todos de Inglaterra, Manchester e para a Nelma Lima. Temos mais fotos? Tem. Agora, é o que eu ia falar agora. Adivinha quem chegou? Pontal e o Vitor Rangel. Um grande abraço para eles, eu brinco assim, mas eles estão sempre presentes aqui no programa, né? Exato. E um grande abraço lá para toda a família lá do Brasil, né? E região, né? Ribeirão e região. Então aqui eles dizem que reunião de encontro com Deus pela manhã com salvações e a família está a crescer. E é isso mesmo, aqui crescer. Muito bem, e temos também aqui mais uma. Olá, boa noite, time Curiacos Brasil, boa noite apóstolo e bispa e bispos e todos os do programa Basta Crer. Lino e Dina Barbosa, abraços. KK Brasil, diz-te alguma coisa? Eu vi, estava um pouquinho desfocado, porque o Lino Barbosa, ele deve ter mexido ali fora, mas é um grande abraço. São os dotes, não é? São os dotes. Sim. O Lino Barbosa é lá da igreja
uma das igrejas assim, mais que eu acho fantásticas assim, dessa região, que é a Deixa-me Pontinha. adivinhar, é uma igreja que uma pessoa está Olha, é aquela... alta, e tem uma outra também um pouco mais baixa, mais dois baixinhos ainda. Um grande abraço para toda a família ali da Pontinha também, que está sempre conectado aqui no programa Basta Crer. É isso, de certeza que muitos mais vão querer partilhar algumas fotos e durante o programa iremos mostrar, iremos mencionar, ver. Esperamos então por mais fotos. Eu gostava de passar um spot sobre a Curiacos Kids, porque as crianças são importantes. A nossa igreja, na verdade, é uma igreja que abrange todas as idades, desde os mais pequeninos às famílias, aos jovens, e aos empresários, à classe dos empresários, mas também a pessoas de todas as idades. E as crianças são importantes também na nossa igreja e nós temos o espaço para elas, ensinamos a palavra a elas. Então eu gostava de passar este pequeno spot. Curiacos Kids. Pensando em você e no futuro da sua família, a plataforma Curiacos desenvolveu um canal totalmente voltado para as crianças. Ao aceder a curiacos.com, terá à sua disposição o canal Curiacos Kids. Um canal 24 horas com conteúdos que ensinam boas maneiras às crianças e as livra de conteúdos impróprios que circulam em redes sociais e outros meios. Por isso, aceda a www.curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal que ensina a sua criança no caminho em que deve andar. Já nos chegaram alguns testemunhos, a equipe técnica vai já preparar, nós já vamos abordar sobre eles, mas antes até de chegarmos a eles, quão importante é as crianças aprenderem a palavra de Deus. A Bíblia menciona isso, não é, Rogério? Sim, exato, Bispo. E é muito importante, principalmente nessa altura. Até na convenção, né, nós vimos um teatro a dizer isso, que às vezes porque o pai está a trabalhar, aquela vida corrida que as famílias levam hoje, nos dias de hoje, né? A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, então muitas vezes a atenção da criança ou está para a escola, né? Ali pelos professores que estão ali meio que a ensinar a lição, mas também educar, mas também tem, quando a criança chega em casa, muitas vezes, pelo cansaço dos pais, acabam que as crianças, os pais entregam ali o tablet, entregam ali o telemóvel e colocam ali uma programação que muitas vezes, nessas redes sociais, as programações, elas são automáticas e você pode colocar um vídeo, mas de repente aquele vídeo troca para algo que o seu filho pode estar recebendo uma mensagem ensinando coisas que não deve, né, para a criança. Então, por isso que existe esse canal. O apóstolo pensa, né, nas crianças, nos jovens, em todas as áreas, para que a criança assista ali aquilo que vai ensinar ela da melhor forma, não vai ensinar coisa errada. Você pode... É um canal, né, se você entrar na curiacos.com, você tem ali Curiacos Kids, onde você tem um canal 24 horas. A programação é toda voltada com a palavra, né, de Deus, mas na linguagem da criança. E até mesmo nas igrejas, né, durante as reuniões, esse canal ele faz uma simulação, né, uma pequena reuniãozinha da forma deles, para a criança não só, né? Às vezes as pessoas pensam assim, agora é o momento de tirar todas as crianças da igreja, vamos colocá-las lá para elas fazer bagunça em outro lugar. Não. Na igreja, a igreja infantil que existe na nossa igreja, ela tem o objetivo de já começar a ensinar a criança a aprender a palavra de Deus e, através disso, a criança vai crescendo, já saber como é que ela enfrenta ali, usando as ferramentas corretas, a palavra correta, e, com certeza, são futuras crianças vencedoras. E é um canal seguro, onde, quando eles estão a ver, realmente só vai criar bons valores e valores morais, aquilo que não se vê hoje em dia, ou vê-se muito pouco, ou vê-se muito menos. Portanto, é seguro e é muito bom para as nossas crianças. E agora sim, já temos testemunhos que já chegaram até nós, então eu vou pedir para passarem o primeiro testemunho, e este testemunho é contado em áudio pela própria pessoa, então vamos ouvir. Olá, o meu nome é Fernando Pereira,
pertenço à Igreja de Chaves e quero compartilhar um testemunho sobre a área financeira. Resulta que fui trabalhar no sábado e quando terminei o dia, o Senhor disse-me quanto era e eu disse é X. E resulta que essa pessoa deu-me quase o dobro do que lhe pedi. Na sexta-feira seguinte da semana seguinte, fui à reunião e a pastora pregava sobre finanças e eu não estava preparado porque não tinha recebido, mas Deus tocou-me a semear tudo que levava na carteira. Semeei tudo, vim para casa sem dinheiro. Resulta que no domingo saiu-me vários trabalhos com preços que não dão para entender nem acreditar. Tudo o que eu pedi aos patrões tiveram de acordo, tudo bem. E vamos, não dá para acreditar. Isto é para a honra e glória de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra não volta para trás vazia, sempre prospera aqueles que são fiéis. Um testemunho aqui contado pela própria pessoa, o Sr. Fernando Pereira, que foi trabalhar num sábado e quando terminou, a pessoa pagou muito mais do que era suposto ele receber, não é? E depois ele diz que quando foi à igreja, Deus tocou-lhe no coração. Aqui está algo que é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que as pessoas são obrigadas a dar e na igreja, mas isso não é nada verdade. Aqui a pessoa está a contar que ele foi tocado por Deus para dar, e a Bíblia menciona de dar para receber, e foi o que este senhor fez. E depois, no fim de semana a seguir, Deus já tinha feito uma bênção, já lhe tinha ajudado e abençoado, mas depois, na outra semana, Deus voltou outra vez a abençoar e a multiplicar. Exato, é espetacular, e até né? pelo áudio deu para perceber que ele está impressionado até agora, né? Daquilo que nem ele esperava. Então, quando ele semeou, ele falou que estava ali até um pouco, né, despreparado, mas ele ouviu a palavra, depois praticou a palavra, e quando ele recebeu, né, ele mesmo ficou a falar que, olha, é inacreditável, né? Ou seja, a lei funcionou e funciona sempre, e muitas vezes é que nós temos falado, né? Que Deus traz ali a colheita 30, 60, 100 vezes tanto, e ele recebeu, e foi isso que aconteceu. Venceu e vai continuar a vencer. É isso mesmo. Temos um outro testemunho, queres ler connosco, Rogério, por favor? O testemunho, então vamos lá, aqui no testemunho, que agora que fugiu aqui do meu, aqui, esse aqui no caso é aqui lá de Amarante, né? Então aqui diz aqui o seguinte: olá, eu sou Conceição da igreja de Amarante e venho contar o testemunho. Eu estudava a palavra de Deus, mas não entendia e o meu marido gozava comigo e pois dizia que eu era burra, que eu e não chegava a lado nenhum e que precisava de alguém, né, sempre para me orientar. Eu ficava triste, mas realmente era verdade. Até que um dia fui falar com a pastora sobre este assunto e ela disse-me para ter comunhão com Deus, meditar na palavra e fazer a oração de Efésios 2 vezes por dia, durante um mês seguido, né? E depois de ir falar com ela outra vez, bem quando fui falar com ela, já fui para dizer o que Jesus já me ajudava no dia, até que, no caso, no dia a dia, ajudar o meu marido nas coisas que Deus fez na vida dela. E que Deus é bom e Ele cumpre sempre. Então, ela aqui conta que fez aqui, né, aquilo que procurou ajuda de uma consulta pastoral da pastora e que estava ali, que o marido falava até que ela é burro, que ela precisava sempre de ajudar, mas ela procurou ajuda e depois ela viu que, na final, o que Deus tinha feito, né, que fez na vida dela e que ela conseguiu vencer ali também. E esta oração de Efésios que a pastora lhe disse para fazer é uma oração de pedir sabedoria a Deus, porque quando começamos uma vida com Deus, há muitas coisas que são novas, a pessoa não entende, está a dar os primeiros passos, então ainda não conhece. Mas a pouco e pouco, quando começa a conhecer e a fazer a palavra de Deus, então tudo muda e foi isso que aconteceu. Temos também mais outro testemunho, Rogério, que, ora bem, da Ângela Moura. Já lemos este, não, para não? Esse não. De finanças. Diz assim: eu estava sem receber desde abril,
porque a Segurança Social me tinha retirado o dinheiro e como estava sem trabalhar e tinha que devolver uma grande quantia, na reunião de domingo semeei uma oferta alçada, a quantia que o Espírito me falou para dar. E nesta terça-feira ligaram-me a dizer que eu iria receber o dinheiro todo que me deviam. Glória a Deus. Mais outro testemunho financeiro em tempos de pandemia, em tempos difíceis, mas os crentes aprendem a palavra de Deus, começam a fazer e Deus está a confirmar a sua palavra. Exato. E também tem muito a ver daquilo que ela foi atrás, procurou, né? Ouviu a palavra de Deus e não só ouviu, né? Decidiu mesmo praticar e acreditar daquilo que Deus ia fazer. Ela não olhou para o problema e Deus trouxe ali solução. Ela olhou para a solução que é a palavra de Deus e ela venceu. Então é isso. Isso é o grande segredo e aquilo que a gente tem visto, né? Sempre nos testemunhos, onde as pessoas estão conectadas a encher o coração com a palavra de Deus. E, com certeza, se a pessoa praticar, ouvir e praticar, ela tem sempre esses resultados. Vamos assistir a uma música que fala sobre construir a casa na rocha e depois vamos regressar de novo aqui. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. Muito bem, estamos aqui do programa Basta Querer, um programa de fé, da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu. E ouvimos esta música que fala sobre construir a casa, a vida na rocha. Temos algo na nossa igreja que é a escola bíblica, em que as pessoas durante sensivelmente um ano aprendem mais da palavra de Deus, conhecem mais, ganham mais fé. Então, basicamente nós temos sempre programas e uma programação e estudos para que as pessoas possam aprender mais de Deus, praticar e vencer, não é? Exato. E a escola bíblica até tem uma vantagem agora, né, nesse tempo, né, que as pessoas conseguem fazer online. Exato. Né, porque muitas pessoas falam, eu não tenho tempo para isso, não está corrido, tenho meu trabalho, está difícil. Mas a gente sempre encontra para fazer alguma coisa, né? Nem que se tiver que dormir um pouquinho mais tarde, mas se você vai ali, né, procura saber mais informações, você pode estudar no horário que com certeza vai dar ali para você. Você faz o seu horário
e se enche ainda com a palavra de Deus e aprende ainda mais da Bíblia. É verdade, Escola Bíblica Maná, você pode entrar no nosso site e poder ver como é que pode fazer a Escola Bíblica, aprender mais sobre a Palavra de Deus. Temos mais fotos, chegaram-nos mais fotos, Rogério, Sim. vamos a isso, vamos comentar, ver Sim. quem é que Paramos aqui numa foto, aliás, antes foi o Lino Barbosa, agora nós estamos agora prontos. em Pontal. Estamos prontos para receber o nosso apóstolo com bom churrasco brasileiro. É uma bela de uma picanha aquilo ali. É uma picanhazinha nessa altura agora, nesse horário agora, caía bem. E vinha mesmo... Quer dizer, agora nós Não aqui daquele jeito ainda está cru, Não, mas não, bem, aquilo dava trabalho. Aquilo dava sim. trabalho. Algum de nós tinha que fazer. Alguém já está preparando ali, olha, já vai ter mesmo um convívio ali. Muito bem. Depois temos aqui outra foto. Muito boa noite, família Maná, reunião abençoada, com o privilégio de consagrarmos a Deus o pequeno Micael, Igreja de Bruxelas, Carla Silva de Bruxelas. Ainda hoje estávamos a falar sobre as crianças, sobre a importância, e aqui está uma mãe a consagrar o seu bebê para Deus. Exato. Um momento especial também. Temos mais fotos? Temos Queres mais. comentar aí a Aqui seguir? diz boa noite, família, um passeio pelo parque após a reunião do Encontro com Deus, a família Williams, a família Lima e família Beca. Um grande abraço e um bom programa. Paula, de Inglaterra, né? Exatamente, se juntaram, fizeram ali um passeio em família e também é muito importante, onde há união, Deus abençoa. Mais fotos, uma pequena beldade de Bolton, Manchester, Uau. 3 lagos num imenso parque chamado Moss Gate. Bem bonita. Muito bonito, ali com o pôr do sol também. Foi o Mauro que enviou, abraços para o Mauro de Inglaterra, Bolton. Exato. E agora temos aqui Brasil, Serrana, que fica ali ao lado de Ribeirão Preto. Tatiana, de Serrana, um grande abraço aqui de Serrana, Brasil. Ela mandou aqui um beijinho, abraço. Eles estão ali, provavelmente, uma reunião na cidadezinha vizinha de Ribeirão Preto. Isso mesmo. E agora mais outra foto, arroz de coco. Arroz de coco. Isto é novo. Olha, de também. São Tomé e Príncipe, com frango frito e salada de repolho e pepino. Bom apetite. Adilei Diogo Cuba. Exato. E aqui, parece que isso deve saber bem ali. Agora temos aqui uma criança, um beijinho a toda a família Maná, Isabel de Açafora. Pois a Açafora ainda está... não está. Pronto, afinal não está. Estas são as últimas fotos, entretanto, que chegaram, já estava aqui a ver. Mas pronto, é uma menina que manda beijinhos e abraços aqui para o nosso programa. Na verdade, este programa é para toda a família assistir, toda a família ouvir a palavra de Deus, aprender com o apóstolo, aprender com a Bispa Crisel, e temos falado de vários temas muito importantes. Quero também lembrar que no final do programa você pode fazer o seu pedido de oração através do nosso contacto do WhatsApp ou do SOS, ou por si, ou por um amigo, um colega seu que esteja a passar num problema, para que o apóstolo no final deste programa possa orar. E já temos visto muitos testemunhos de pessoas que nos ligaram, pediram ajuda e que o apóstolo orou, e depois essas mesmas pessoas já contam esses testemunhos, já enviam esses testemunhos para este programa. Vamos então agora ouvir mais uma música para que depois então possamos receber o apóstolo já neste programa. Até já. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol
tua fé em Jesus e confia nele. Olá a todos, boa noite. Aqui estou eu e tu, estás aí? Eu também estou aqui. Não, tá bom. Sim. E também temos aqui o Adriano. Exatamente. Estás aí? Estou aqui. Sim. Sim, Estamos aqui os senhor. três. Nós, agora que já ouvimos estes testemunhos maravilhosos, vamos falar sobre uma coisa que é mega importante, que é, na verdade, a razão da nossa vida, não é? Que é servir a Deus. E já mudei o título para a missão, e já temos... Já mudamos ou não? Já. Ontem já. E até já pusemos no meu YouTube. Exatamente. eh, Numa lista de reprodução numa nova. lista de reprodução chamada A Missão. A missão. Sim. Que é que Isso já também presta no programa Basta Querer, né? Aí tem o programa inteiro, certo? Sim, sim. Sim, no programa Basta Querer tem o programa inteiro. Sim, aí só tem esta palavra da missão. Aí nessa secção só tem Penso eu. esta palavra que eu vou dar agora. Sim. Para ser mais fácil. Então já falámos sobre Jonas e a baleia, José do Egito, João Batista, sobre o Pedro, Sansão, Sansão, Paulo, Paulo. E hoje vamos falar sobre Filipe, já falámos também sobre o Filipe Sobre e hoje Filipe. falamos sobre o Noé. Noé. Mais Muito para bem. trás. Vamos começar do início. O grande objetivo é explicar que há muita gente lá fora que não conhece Jesus Cristo. Há muita gente que está a entregar a Jesus, glória a Deus por causa disso. Ainda hoje a minha esposa estava a dizer que foi isso que aconteceu também, em várias igrejas. Mas nós que já temos Jesus, temos que viver com este pensamento, que este mundo vai acabar, nós entregamos a vida a Jesus e por isso nascemos de novo e agora temos uma grande missão. E a missão é ajudar Deus. Ajudar Deus a salvar outras pessoas, a curar, trazer ânimo, esperança, mesmo nos dias deste planeta. E por isso nunca podemos esquecer esta missão. Quando dia após dia a gente fala sobre isso, sempre trazemos um elemento da Bíblia que é o positivo ou o negativo, não é? O Jonas quis fugir da sua chamada e depois até pagou bem caro com tempestade. E depois lá se arrependeu, então correu tudo bem. Mas pronto, hoje vamos falar sobre Noé, que também foi uma figura muitíssimo importante da Bíblia, porque, ao fim e ao cabo, ele tinha uma grande missão e a cumpriu e pronto. Vamos lá ouvir então. Então, Noé, na verdade, a Bíblia diz que estes dias de hoje são como os dias de Noé. Noé era um homem que viveu numa sociedade corrompida e essa sociedade estava tão mal diante de Deus e fazia coisas que ofendiam gravemente a Deus, que Deus conseguiu encontrar uma família, que era a família de Noé, a quem Deus considerou como homem justo e perfeito em todas as suas gerações. É impressionante, porque ele era um homem que andava com Deus. E isso fala daqueles como nós, que entregamos a nossa vida a Jesus, começamos a nossa caminhada com Deus, que no nosso ministério muitas vezes chegamos a diáconos, presbíteros, pastores, não interessa, mas andamos com Deus. E como eu dizia naquele tempo, Deus conseguiu encontrar um homem. Aqui a humanidade tinha mais ou menos, em tempos bíblicos, cerca de 1000 anos de existência, mas Deus verificou que com o passar dos anos o homem se corrompeu. Então Deus tinha decidido... O que é que estava a acontecer então nos dias de Noé? Então, as pessoas viviam de uma forma leviana, ou seja, sem moral. Era homens com homens, mulheres, com animais. As pessoas tinham ídolos, já não buscavam a Deus, mas criavam os seus próprios deuses de acordo com as suas fantasias, digamos assim, de acordo com as suas próprias vaidades. Muitas vezes os deuses que os homens criam é para responder aos seus próprios desejos, às suas próprias encantos, sensualidades, e cria-se o Deus do amor, o Deus do sexo, o Deus do prazer, o Deus da alegria, como se houvessem vários deuses, mas há um só Deus único que criou os céus e a terra, de quem o homem nos tempos de Noé, tal Deus como não, hoje... não falava com as pessoas? Falou vários tempos, teve Enoque, teve vários homens de Deus ao longo da história, até chegar ao Noé, que foram também perfeitos, que andaram com Deus, mas o homem não se voltava para Deus. Perfeitos não há ninguém, é sincero. Sinceros, usou-se de homens que eram sinceros, que temiam a Deus, mas o homem
continuava teimosamente a não dar ouvidos a Deus. E tal esta época também tinha os gigantes, né? Então, Sim. Aliás, o apóstolo Sim. explica que Tinha os nefilins. os nefelins, que eram É isso. anjos que Foi aí. decidiram se tornar-se homens e casar com as mulheres da terra. fazer uma afronta a Deus. E fazer uma afronta a Deus. Portanto, era uma época em que de rebelião do homem contra Deus, de afastamento Cada vez do homem. era maior. Cada vez maior e maior. E Deus estava mesmo chateado e disse, bem, vou acabar com isto. Mas como há um justo, como há alguém fiel, e eu sou um Deus também justo, eu não vou castigar o justo com o injusto. Então Noé, pela sua fidelidade a Deus, na verdade ele constituiu a oportunidade que Deus teve para continuar a ter esta criatura que ele Estás criou. muito religioso, tens de explicar que o Noé, Sim. ele não é assim tão perfeito, porque ele embebedou-se, etc. etc. Pois, Pá, pois, mas sim. espera aí. Ele tinha uma missão. Qual era a missão do Noé? Salvar, criar uma arca, Não, primeiro ele andou a falar, a avisar a malta. enquanto construía a arca, Sim, o que é que ele fazia? ele anunciava às pessoas que se arrependessem e que voltassem, que entrassem na arca com ele. E as pessoas? Não queriam. Como eu disse, as pessoas não queriam nada com Deus. E ele avisou, diz aos Mas eles não historiadores... queriam ou não acreditavam, E riam. gozavam com ele. Porquê? Porque naquela terra, veja o ridículo da situação, o Noé disse que, olha, Deus vai destruir a terra com chuva. E naquela terra não chovia. Então as pessoas não acreditavam que seria possível um dilúvio. Gozavam Noé, gozaram os seus filhos, gozaram toda a família dele, mas aquela arca era a oportunidade que Deus estava Mas a dar. quantos anos é que demorou o Noé a fazer a arca? Agora, isso é que eu estava a estudar ali há bocadinho. 120 anos. acho que 120 anos, qualquer coisa assim, né? Pronto, Há 119. uma discussão, 100 anos, 120 anos, há quem diga que foi Pá, 40 quem ou tem 50. 100 anos não é mais 20, vai depois. Ele viveu 950, portanto isso é, menos, pronto. é mesmo Isto nada. para isto também, na vida. mais dia, menos É mais dia. Então o que é certo é que Noé foi fiel a Deus, apesar de ser gozado, apesar de ser perseguido, ele foi e fez exatamente o que Deus lhe mandou. Sim. Mas o paralelo com os dias de hoje é preciso dizer é que... Que a arca- Não. Antes de chegares à arca, Sim. o paralelo é que ele tinha uma missão, que era dizer a toda a gente que se arrependesse Sim, e que se voltasse para Deus. E exatamente. quem quisesse voltar para Deus podia entrar numa arca que ele ia fazer, né? E foi fazendo. Mas que as pessoas não acreditaram e por isso não entraram. Mas hoje nós também somos igreja. Noés. Yeah. Porquê que somos Noés? Porque temos a missão de dizer que o mundo vai acabar e que quem não entrar na arca nova, ou não entregar a sua vida a Jesus, vai mesmo para o inferno. Exatamente. E muita gente acredita. Não, infelizmente, como eu disse no início, vivemos hoje os mesmos dias de Noé. Tal como Jesus, aliás, também referiu em Mateus 24, que é isso que o apóstolo está a dizer, que a igreja, estar na casa de Deus, andar com Deus, digamos assim, a igreja é a arca, o lugar onde as pessoas devem correr para buscar a Deus. Mas ainda temos que explicar ainda mais, que é assim, muita gente hoje... Sim. Não, vou dizer. Hoje é exemplo. Tem que explicar bem, senão ninguém entende nada. Pá. Muitas vezes, hoje, uma pessoa que entrega a vida a Jesus, entrega a vida a Jesus com uma condição. Ele vai a Jesus apenas para ser curado, para ser liberto, para arranjar um dinheiro, para arranjar um emprego, para resolver os problemas de família, etc. Mas, na verdade, muita gente que se diz crente não é crente de coisa nenhuma, porque ele nunca entregou-se totalmente a Deus. Portanto, ele não vai entrar na arca, porque Jesus disse que há uma condição para a pessoa ir viver para sempre depois deste segundo dilúvio, ou do fim do mundo, que é o quê? A pessoa trocar tudo que é, tudo que tem, por uma pérola mais preciosa, que é a salvação. Na verdade, entrar na arca é isto, né? É deixar o mundo todo. Deixar o Entrar mundo. na arca. Pronto. E andar O mundo Porque- fica aí. Porque no outro dia estávamos a falar, né, acerca de dinheiro, que há muita gente que parece que, ao descobrir enfim, a lei de semear para Sim. colher, parece que pensa que isto agora é um negócio com Deus É um negócio, e que não sim. precisa de mais nada e Sim. pronto. E se Deus também não o abençoar, e olha, ele vai-se embora. Pois. Quer dizer, é preciso explicar que já neste tempo do Noé, as pessoas sabiam, melhor que hoje, que Deus existia Claro. e que eles se deviam arrepender. Mas eles faziam rebeliões, eles eram rebeldes, eles eram contra. E hoje é igualzinho, porque há pessoas que, pronto, dizem que não acreditam, mas também não fazem mal nenhum.
mas há aqueles que fazem de propósito. Eles querem ofender a Deus, eles querem levar as pessoas por caminhos que eles ouviram dizer, sabem, ou pelo menos ouviram dizer, que é contra Deus. Agora há uma polémica, porque há famílias que não querem que os seus filhos aprendam nas escolas públicas aquilo que eles chamam de cidadania. Se eu percebi bem, a cidadania é apenas um nome que disfarça o que é que eles querem. É criar um espírito nas crianças em que não há homem nem mulher, vivemos todos juntos e ninguém pode achar mal nenhum nisso, e que a pessoa, se o rapaz já quiser, desde criança, pensar que se calhar não é essa a sua vocação de ser rapaz, que está plenamente à vontade. Ora, Deus é absolutamente contra isso. E, portanto, são pessoas que até fazem leis, não é? E para ofender a Deus, nessas coisas que Deus diz que são nojentas. E outros que são contra, que a grande maioria é contra. Por isso, hoje, na pandemia, não se ouve falar disso, que as pessoas não querem saber disso para nada. Mas os outros que não são a favor, não têm essa falta de moral, eles se agacham, se conformam, porque, pronto, e os políticos também, porque não podem perder os votos, e vão impondo regras que são antinaturais, são anti-natureza humana, e que são autenticamente rebeliões contra Deus. E, portanto, nós não estamos nada diferente dos tempos de Noé. Exatamente. Na verdade, esta história tem tudo a ver com estes tempos de hoje, porque, e depois lá em Romanos, Paulo também diz isso, que esta sociedade, por causa do seu afastamento, da sua atitude rebelde para com Deus, começou a viver na imoralidade. E, na verdade, esta disciplina que querem criar na escola de cidadania fala de coisas sobre a sociedade, a responsabilidade social de todos nós, mas, na verdade, eles querem incutir essa cultura de quebrar as barreiras morais que a Igreja vem ensinando ao longo dos tempos. Esse é que é o grande objetivo, quebrar barreiras morais para as crianças do futuro viverem conforme eles querem. Como nos dias de Noé, homem com homem, mulher com mulher, com animais. Ainda hoje já existe certos países onde há legalizada, digamos assim, a relação entre uma pessoa e os seus animais de estimação. Quer dizer, isto é uma aberração, é uma ofensa total contra Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Diz a Bíblia, macho e fêmea os criou para que homem e mulher estabelecessem a família. Mas o engraçado é tanta preocupação da dita de cidadania, mas a verdadeira cidadania devia ser o que está na Constituição, nos primeiros 3 artigos, que é, por exemplo, o país, como o país de qualquer democracia, é um Estado de Direito, ou seja, tudo se faz pelas leis e ninguém é acima da lei. Ora, começa logo aqui uma grande bronca, porque os políticos são sempre acima da lei, os juízes são acima da lei, não obedecem a coisa nenhuma, e daí vai. E depois quem anda em redor deles não obedece a lei nenhuma, e eles próprios cozinham as suas próprias leis para, através dos impostos por dinheiro no Estado ou nas associações que eles controlam, nos bancos e por aí fora, e, portanto, na verdade, devia-se ensinar na cidadania, acima de tudo, os direitos de cidadão. O artigo 2 diz que os donos do país somos nós, o povo. Ora, eles vivem e falam, todos os dias falam como se eles é que são os manda-chuvas. Eles são os executivos. Mas executivo não quer dizer que é o dono. Está a ver? E depois tem o artigo 3, que é engraçadíssimo, que diz que todo o ato do governo, ou seja de quem for, ou até a lei do governo, que é contra a Constituição, é inconstitucional. E eu, pessoalmente, para me defender, porque muitos advogados tinham medo dessas pessoas, tive que invocar e nulificar os atos dessas pessoas. Ora, isso é que é cidadania. Mais importante do que isto não existe, porque eles fazem essas leis do sexo e não sei o que mais, e mascaram com cidadania, mas a verdadeira cidadania não tem nada a ver com sexo. E há da pessoa que diz que não quer que o filho seja assim, porque ficam até a fazer notícias, está a perceber? Então, para dizer o quê? Que isso é nitidamente uma aberração dos dias de hoje, igual ao dos dias de Noé, e por isso Jesus disse que será como nos dias de Noé. Lembras? Jesus disse que Jesus virá a segunda vez. Sim, e será igual.
Há esse tempo de Noé, as pessoas se casavam, davam em casamento, toda a gente fazia o que quisera. Sabes que eu também queria dizer o seguinte: há famílias, há pais que quando veem que um filho ou uma filha vira homossexual ou lésbica, eles ficam de rastros, porque é uma maldição, não é? E o que eu quero dizer assim é o seguinte: isso vem na Bíblia como explicado da seguinte maneira, que quando uma pessoa, ou um casal, decide não ligar nenhuma a Deus, mas ainda mais, vai e começa a ofender a Deus, e por mais que ouça que Deus não gosta disso, ele não está-se nas tintas, chega o dia em que Deus entrega esta pessoa, ou estas pessoas, aos demónios mais vis, mais nojentos e imorais. É exatamente o caso. De repente, a família entrega a demónios que é do piorio da imoralidade. Sim. E por isso, os miúdos viram essa coisa atroz e os pais não sabem porquê. A ver? Porque a família foi entregue a 7 demónios terríveis. E, portanto, é necessário explicar isto. E depois há de haver sempre alguém que vai dizer que eu sou assim, que sou assado. Você quer se queixar, não faça queixa contra mim, faça queixa contra Deus. Escreva a Deus, diga: ó Deus, tu és um estúpido, és um palermo, não percebe nada disto. Eu é que sou o chico esperto aqui. Só que o problema é que você não é chico esperto nenhum, porque você não pediu para nascer e nasceu, nem sabe porquê, e vai morrer e não quer morrer. E Deus nunca nasceu nem nunca morreu. Então, a pessoa sábia é aquela que se encontra com Deus. Tem dúvidas, pergunta ao Deus: se tu existes, foi o que eu fiz, então fala comigo, toca-me, faz qualquer coisa. Portanto, isto é a essência da história do Noé. O que é que se passava naqueles dias? Exatamente a mesma coisa. Aliás, quando, já vai explicar melhor, quando Deus fez a inundação da terra, essa não foi a primeira vez que a terra foi inundada. E já depois de Noé, por diversas vezes, Deus quase que ia terminar de acabar com a terra de novo, estava farto. Olha, no tempo do Moisés. Está a ver? No tempo de Moisés. Só que Deus já disse: não vai ser com água. Sim. Pronto. Mas se formos olhar para a história da Terra, que alguns crentes pensam que a história dos dinossauros e das descobertas que os cientistas fazem, que isso que é do diabo, não é nada, porque é mesmo verdade, está na Bíblia até, mas há muita coisa que não está na Bíblia, não é? Quem sabe, quem é que já viveu na Terra antes? Porque a Terra já foi ocupada antes. O Gênesis diz que a Terra, a certa altura, ficou estragada, sem forma e vazia. Sem vazia. O Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, ficou aqui a tomar conta da Terra e Deus refez tudo. Exatamente. A ver? E em Gênesis 1, qualquer coisa, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o único, todos os outros seres não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e mandou-os repovoar a terra. É interessante, repovoar a terra. Portanto, quando a pessoa começa a pensar nestas coisas, a gente pensa assim: o melhor é estar bem com Deus. Porque a coisa é bastante séria. E é engraçado que hoje até é muito mais fácil de pregar isto no seguinte sentido, porque há muita gente que, não sendo crente, diz cada vez mais e mais abertamente que o mundo está a acabar, porque as águas estão estragadas. Sim. O clima está cada vez pior. Sim. Os animais que morrem Os animais que morrem inexplicavelmente. Sim. Coisas estranhas que acontecem, que cada vez é pior e pior. A Terra está mesmo a ficar degradada. E, portanto, também se sabe que já por várias ocasiões houve quase uma colisão de um meteorito com a Terra. Só um meteorito desse dá cabo da Terra. Por exemplo, um vulcão. Sim. Há 3 grandes vulcões no mundo. São tão grandes que só um explodindo vai cobrir a Terra toda, fica tudo às escuras e não só ninguém consegue
a respirar aquele ar que é tóxico, Sim. Certo. mas também fica tudo destruído. E as pessoas brincam com estas coisas, acham que não tem mal nenhum, vivem... Até o mais interessante é que quantas pessoas do mundo ainda são assim, pronto. Depois encontram-se com Deus, grande parte destas vezes porque têm problemas, ok, também, eu entendo. Mas quando uma pessoa já é crente, começa a ouvir estas verdades e depois parece que isto ele põe de parte. Isto é um dia, isto é comigo, não é para mim, não é bem assim. Não quer pensar nisto agora, como que é quando a como pessoa vai morrer. Não quer pensar, eu sei que é verdade, mas não, agora não quer pensar mas nisto. ele pensa o quê? Ele vai mesmo morrer, ele sabe que vai morrer. Sim, e com esses sinais do fim do mundo, quer dizer, vai acabar mesmo. Não há hipótese, ainda por cima com esta pandemia. Tudo isso. Sim. Então, a pessoa que é crente tem que pensar muito seriamente nas coisas de Deus e pensar assim, espera lá, se a Bíblia está-se a cumprir, as profecias todas Sim. se estão a cumprir, todas, faltam poucas, são aquelas que são do fim do mundo. E cada vez há mais pandemias, está na Bíblia. Cada vez há mais guerras e divisões, está na Bíblia. Bem, então, o crente devia pensar assim, espera lá, o que mais é que Deus diz? Deus diz, e é isso que nós estamos aqui a dizer, que temos uma chamada, temos uma missão a cumprir. A ver? E devemos assumir essa missão de cara alegre, com alegria, com entusiasmo. Não é só, que chatice, tem que fazer, que maçada, pronto, tem que fazer, porque senão Deus não me abençoa. Isso era mesmo de mal, não é? Mas, o que é que isto tem a ver com a história do Noé? A urgência de cumprirmos a nossa missão. Falta muito pouco tempo. E Noé entendeu isso e contra tudo o que era normal, ele fez tudo o que estava ao alcance dele para avisar as pessoas o máximo. Ele viveu focado em fazer esse aviso. Mas sabes, uma coisa que eu aprecio no Noé, que muitas vezes eu penso assim, ele foi gozado. Sim. Foi achincalhado. A sociedade achava, chamava-lhe nomes, os palermas... Tal como hoje. Tal como hoje. Hoje, nós já estamos... A nossa igreja já tem 30 anos, e portanto já tenho uns 30 e tal ou 40 anos de crente. Hoje está completamente diferente. Sim. Porque quando a nossa igreja começou, as pessoas gozavam com Deus, com a igreja, com tudo. Hoje está tudo cada vez mais calado, porque estão mesmo aflitos. Até fica a pensar assim, será que é preciso a pessoa ficar tão mesmo aflita, de arrasto, caído no chão ou no fundo do poço para finalmente se voltar para Deus? Às vezes parece que é isso que é preciso, não é? Que é triste. Sim. Mas não é que é da vontade de Deus. Não, mas o que Pedro dizia, lembrando os dias de Noé, do homem da desobediência, é que nós agora, que somos os Noés, como o apóstolo disse, temos a mesma missão. Quando essas pessoas se levantam contra nós, que nós devemos... E ser perseguidos, devemos ser como Noé, não nos envergonharmos, todavia sermos ainda mais firmes nas nossas convicções, mesmo que gozem connosco, não faz mal, porque pelo nosso conduta, pelo nosso testemunho, as pessoas vão de crer em Jesus Cristo. E é isso que Deus conta com todos nós que sejamos muitas como vezes Noé. o que Deus faz é a pessoa que é mais cabeçudo, mais sei lá, perseguidor, acaba por se converter pelo bom testemunho dos crentes. Sim, que é o que dizia em 1 Pedro 3, tendo boa consciência para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Portanto, as pessoas, por um lado, como fizeram com o ministério no início, gozam, mas depois quando... Estão aflitos, voltam. Não vêm espreitar. E quando começam a ver em pormenor a nossa conduta, aquilo que nós ensinamos, como o apóstolo diz, que há pessoas que estão a ver este programa, deixa lá ver o que é que eles pensam, o que é que eles dizem, começam a comparar as blasfémias, as conversas contra o mundo evangélico, contra Deus, contra o que a Bíblia diz, com aquilo que nós, na verdade, fazemos e dizemos e vivemos, e as pessoas ficam encantadas. E muitos que gozavam, agora voltam-se para Deus. Sim, mas agora vamos falar aqui do Noé. Ele teve 120 anos, ou 100 anos, tanto faz. Sim, a construir a arca. Construiu a arca, com toda a gente a gozar. Outro aspecto que eu acho também é muito importante mencionar é que os filhos estavam com o pai. Estavam com o pai. E as mulheres dos filhos também. E as mulheres também. Ou seja, o Noé tinha a família em dia. Em dia. Porque, infelizmente, é verdade, eu conheço pastores e pregadores que não souberam educar os filhos nos caminhos de Deus. Permitem que o filho, quando ainda é menor e está em casa e, portanto,
Está em casa, tem que obedecer. Vai, não vai à igreja, faz o que quer. E, portanto, o miúdo e a miúda ao domingo vai à igreja, depois vai para a escola e lá na escola, em vez de o miúdo ser um exemplo para a escola, adota o exemplo do mundo, que é absolutamente atroz. E depois acabam até por não vir à igreja, não servir a Deus, ou então serve, já não serve. E isto é uma abominação, porque quer dizer, como é que uma pessoa, até um servo de Deus, é um pregador, ou seja o que for, e tem uma situação dessa. Eu bem sei que há filhos que cada um segue enfim, claro. Ele se quer sair. Agora, enquanto ele está debaixo da liderança dos pais, não pode ser assim. E nós ensinamos, o que é que nós ensinamos em relação a essa matéria? Sim, na verdade isso tem tudo a ver com o livro que fala de autoridade, né? Autoridade e submissão. Há hierarquias na família, e isto é muito importante, que os pais saibam quem é que manda. Porque se o pai não toma a autoridade que ele tem, se ele não toma o seu lugar, se ele não manda no filho, né? Então o que é que vai acontecer? Vai ser um vácuo de autoridade. Então isto faz que a porta está aberta e demónios vão entrar. Então, quando o demónio entra tudo de mal. Porque o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, às vezes os pais estão, não, eu amo os meus filhos, ele tem que fazer isto de livre vontade, pronto, tem que respeitar a vontade dele. Quer dizer, Sim. em relação à igreja faz isso, mas quando é a escola já não. Diz, não vais à escola, ele já quer saber. Muitos pais cristãos acham que essa disciplina da cidadania não tem mal nenhum. Sim. Mesmo que ela ensine coisas que são contrárias à Bíblia. E depois não ficam ofendidos quando os próprios filhos não querem fazer o que a Bíblia diz. Não faz sentido nenhum. Então se fôssemos, vamos lá, se o Estado dos portugueses é um Estado de Direito, estão todos iguais perante a lei, então se uma pessoa pode não obedecer às leis nisto, aquilo, aquilo outro, então eu também posso não obedecer. Sim. A ver? Mas não, quando se trata, por exemplo, de dinheiro, aquilo não é rigor, aquilo é escravatura. Ai, sim. Portanto, não é Estado de nenhum direito. Mas pronto, é importante dizer isto, porque as pessoas não sabem porque é que chegamos a esta situação. Porque é que o mundo está todo assim? Porque as pessoas se rebelam cada vez mais. A era dos políticos de hoje, eles próprios entre eles dizem, é uma coisa atroz, é uma imoralidade que nunca se viu, é uma corrupção atroz. E quando há uma senhora que agora é candidata, por acaso, eu até acho que ela é uma senhora extraordinária, é uma senhora que já foi deputada. Ana Gomes. Vai um comentador e diz que ela não é democrática porque não se pode falar assim. Como é que é possível? Não é democrática. Ora, ela é que é democrática, está a exigir que haja democracia. Mas, portanto, os valores estão completamente perturbados, não é? E então, para dizer o quê? Que as pessoas têm que se voltar para Deus. Têm que parar de acreditar nas pessoas, nesse tipo de pessoas, que lhes estraga a vida. Sim. Que lhes rouba o dinheiro dos impostos para dar para os bancos. As pessoas, eu estava a falar com vários tipos de pessoas, as pessoas já nem querem ouvir falar disso. Estão enojadas. É mais dinheiro para o banco, é mais dinheiro para a TAP, é mais dinheiro para as associações, que as pessoas nem sabem disso, as associações público-privadas. É só esquema após esquema. E o povo cada vez mais escravo. Só há um caminho. É voltar-se para Deus. Não há outro. Porque só Deus é que tem a solução de, independentemente de se está a crise ou não está, Ele é o abençoador e faz coisas boas acontecerem. O resto é conversa. Sim, na verdade, com Deus é a única coisa, é a única verdade. Bom. Porque o que Deus disse, tudo isto é verdade. E os homens vêm dizendo, isto é verdade, isto é verdade. Então, cada 5 anos, cada ano muda, porque cada um diz, esta é verdade, não, esta é verdade, é assim. E não quer. E não quer, porque é esquemas, é mentiras, o homem não consegue distinguir o má de verdade e a mentira de verdade. Só a verdade, só Deus sabe mesmo o que é verdade. Então, no momento que a pessoa se vira, não faz mais as coisas à maneira de Deus, então ele se torna contra a verdade e ele vive num esquema, numa mentira, que vai
ter como resultado o desastre que estamos a viver hoje. Mas quando uma pessoa se volta a caminho de Deus... Hoje, com a internet e com os blogs e as como é que se diz? Redes sociais. Deus estragou a vida a muito jornalista, Sim. que é pago para dizer o que lhe mandam dizer. É Como pago sendo a verdade. Como sendo a verdade. Para vender mentiras como verdade. Para vender ideais como verdade. Estás a perceber? Sim. Por exemplo, aqui em Portugal, a gente, pelas notícias, ficamos a pensar assim, o Bolsonaro é um gajo diabólico. O Trump é igual. O Putin também. Mas se formos à terra deles, é o contrário. É o contrário. Porquê? Porque aqui se fala o que lhes pagam para falar. Sim. Estás a perceber? Cada país tem as suas verdades. As suas verdades. As pessoas pensam que na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra o grande herói foi a Inglaterra e os americanos. Mas as pessoas não sabem, mas está hoje em filmes e tudo, que os grandes heróis foram os russos e que os ingleses ficaram de parte e os americanos tiveram que sentar e obedecer aos russos. Esta é que tu nem tu sabias disso. Pois. Ele estava tão a estudar, não é? E não chegou aí ainda. E por isso as pessoas, hoje, felizmente, por causa dos blogs e disso tudo, os jornalistas, os jornais normais, tradicionais, e os telejornais das televisões tradicionais estão aflitas. E já há jornalistas que se queixam, que não pode ser assim, queriam censura. E, portanto, cada vez há mais pessoas que estão a fugir dessas verdades que não são verdades. Mas a pessoa tem mesmo de voltar para Deus. E hoje até é mais fácil um crente falar de Jesus aos outros, porque eles estão aflitos. Eles já não acreditam nessas pessoas. Está tudo desmascarado. Então, é tão simples como dizer, só há um caminho, é Jesus Cristo. Tu entregas a tua vida a Jesus e tudo vai mudar para melhor. Sim, porque Jesus é a única que não muda. Todas as outras dizem uma coisa de muda de ideias, fala isto, mas depois já não fala, já não é bem assim. Só Jesus é sempre a mesma. É sempre a mesma. E tudo o que ele diz que vai acontecer, vai mesmo acontecer. Sim. Porque E funciona. As leis de Deus funcionam. Bem, então, a coisa boa, entre muitas, do Noé é que ele nunca vacilou. Vacilou. É assim. Nunca se envergonhou, levou a família nos caminhos de Deus. Exatamente. E conseguiu. E, finalmente, Deus disse-lhe, mete os animais. Veio o dilúvio, mandou pôr todos, depois que ele terminou a arca, Deus disse agora, chegou a hora de tu, a tua família e tudo aquilo que eu te disse, todos os casais, digamos assim, os pares de animais, as parelhas, macho e fêmea, toda a espécie, entrem na arca, porque vai começar o dilúvio. E as pessoas, claro, gozavam. Imagino toda a gente a ver os animais a entrar e o gozo continuava. Não, eles estavam no topo de uma montanha. Sim, é isso. Porque era tudo que, pela lógica da sociedade, tudo o que o Noé estava a fazer era ridículo. Sim. Mas Deus disse que ia fazer. E fez. Mas sabes uma coisa engraçada? Se as pessoas ainda tivessem, no início, se arrependido, Deus ainda deixava entrar. Por isso é que eu dizia que a arca era por si só também uma oportunidade, uma última oportunidade, como os dias de hoje, que as pessoas estão até ao final do mundo, que está breve, é a última oportunidade de virem para a casa de Deus, entrar na arca, e ficar até ao fim. A pessoa isto também tem que ficar lá dentro. De ficar lá dentro. Isto também vem a propósito disso, que é assim, a pessoa, hoje também, felizmente, a atitude de grande parte dos crentes mudou, porque antigamente isto era facilitado. Mas não apetece ir, amanhã apetece-me ir. Quer dizer, ele entra e sai da arca como está da força. Sim, hoje me apetece, pronto. Hoje Deus não, tem fecha uma a festa. arca, o gajo já não entra. Há um casamento, hoje há um casamento, pronto. Vou para a praia. Quer dizer, então, a arca também significa... Então, e aconteceu o que Deus disse? Aconteceu mesmo o dilúvio. E fechou-se a porta. E agora? Agora começou a chover. Agora aconteceu mesmo o que Deus disse. E a aflição das pessoas. Não, no princípio.
Porque há coincidência. porque nunca chovia. Choveu. Choveu. Isso é tal, a chuva Só tá de aí, sei quanto, não é nada. cientista É diz- o mesmo que os cientistas dizem hoje. Há umas trombetas aqui. Isso não é nada. Isto é uma Umas águas explicação transformadas científica. em Pronto. cor de sangue. Isso não é nada. Pois, nunca nada é importante. Nunca nada é importante. O que é certo é que aquilo que Deus diz é. Quando E eles quiseram, finalmente, viram que a água já ia, sei lá por onde, pelo tornozelo assim, já as já portas estavam foi tarde. fechadas. E é assim que também A porta que Deus fecha é impossível. que Deus abrir. Diz lá em Apocalipse, porta que eu abro. Mas ninguém também a porta que Deus abre a uma pessoa, ninguém nem consegue fechar. Então, Assim hoje é igual. Este tempo que nós estamos a viver, como o apóstolo disse no início, nós temos urgência, temos que estar focados na nossa missão, na nossa chamada, porque por causa da fidelidade de um homem estamos aqui hoje, mas o apóstolo falava há pouco dos filhos. O Noé conseguiu, como o apóstolo disse bem, levar os filhos à arca, mas chegou um momento em que os filhos tomaram a sua própria decisão. Isto só para dizer o seguinte, que uma história que o apóstolo sei que vai pegar para explicar até aquilo que estava a dizer há pouco. Um dos filhos de Noé, quando ele se embebedou depois do dilúvio, fez uma festa, estava contente, começou a plantar vinhas, e um dos filhos, e bebeu, provou, e aquilo estava mesmo com o grau certo, então ele embebedou-se. despiu-se. Despiu-se, Estava calor, estava pá. bêbado, e um dos filhos encontrou, nu e bêbado, e difamou, foi expor o pecado do seu pai, que E é o gozar. cão, e gozar. Um dos outros filhos cobriram a nudez do seu pai. O que é que isto tem a ver connosco, observarmos a nossa chamada ou não? Cão, que foi o homem que difamou o seu filho, o seu pai, Noé, Chamava-se cão? Cam, ou cão. Há traduções que dizem com C-A-U, com o quer ver quais são as nações que vieram dele? Babel, porque ele era o avô do Nimrod, Nenive, Sodoma e Gomorra. Foi o que gerou Cam. Quer dizer, A partir dali, vê- só gerou... vê a lição que há aí. Um indivíduo é filho de um homem de Deus, homem não? de Deus. E essa pessoa cresce e a certa altura ele é maior, ele é, vamos dizer assim, responsável pelos seus próprios atos. Claro, porque ele viu o exemplo bom do pai. O pai Sim, fez mas tudo. pronto, ele é que é responsável. Exatamente. O pai, agora, o pai, ele tem a sua vida. Se ele vai seguir os bons exemplos de andar com Deus, ele vai ser abençoado. Sim, e as próximas gerações E também. as gerações também. Mas se ele começa a gozar as autoridades que Deus instituiu, ele é um louco. Sim. Porque o pai é uma autoridade que Deus instituiu. E, quer dizer, vai gozar o pai, vai expor a nudez do pai, vai... Quer dizer, é mesmo de mal. E Deus não tolerou isso. E entrou o diabo, e Entrou o todas as diabo. suas gerações foram só cidades terríveis. Babel, que Deus teve que destruir aquilo. Nenive, Sim, sim. falámos do Sim, Jonas, por teve que causa salvar. depois, pronto, se arrependeram, né? Mas pronto. Sim. E Sodoma e Gomorra. Sim. No meio disto tudo, Sim. quantas famílias foram desgraçadas? Porque Deus teve que queimar Sodoma e Gomorra. É. Deus teve que Não destruir tinha hipótese completamente mesmo. aquela Não. cidade. O outro filho, Sem, que foi fiel ao pai e que seguiu os exemplos do pai, dele vem Abrão. Sem, ele era o bisavô, o trisavô de Abrão. E o que é que isso tem a ver connosco? É que ainda hoje nós somos filhos de Abraão. Então a fidelidade de um homem fez com que Deus fizesse, como a Bíblia diz, misericórdia sobre milhares de gerações. Estamos aqui nós hoje porque um homem, Noé, soube educar os seus filhos, ser um exemplo, e os seus filhos foram fiéis. Portanto, quando nós, isto para dizer aquilo que o apóstolo diz sempre no início desta parte, quando nós cumprimos a nossa chamada, conseguimos que Deus transforme a vida de milhares e milhares de pessoas. É isso. E essa é a nossa chamada. E, portanto, que ninguém diga, eu não tenho chamada a Deus, porque Jesus disse em Marcos 16, não é? Ide todo mundo. por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem, porão as mãos aos seus doentes, eles ficarão curados, expulsarão demónios, etc, etc. Então, todos temos chamada. Ora, nem todos somos chamadas igual. Essa é a básica, Agora, dentro da igreja, Deus depois chama uns, entre os escolhidos, que, como eu disse, estão sem missão, para serem diáconos, missionários, etc, etc. Mas, o que é que, para terminar este capítulo, eu quero dizer? Quando nós, sendo crentes, assumimos a nossa responsabilidade de estarmos de antenas abertas para ver que alguém que está a sofrer, lhe damos Jesus, levarmos à igreja,
mandarmos como é que se diz? Uma mensagem. Muitos dizemos que ouvimos aqui o WhatsApp. Então, você fica numa zona privilegiada, porque Deus se alegra, porque você está a ser fiel a Deus. Se é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deus vai acrescentando mais bênçãos. Agora, se a pessoa não liga nenhuma a Deus e quando serve a Deus é uma chatice, vai ser complicado, porque Deus também não vai estar lá, não é? E, portanto, que cada um de nós seja fiel é a oração que eu faço. E por isso eu quero orar agora mesmo e convido a todos a baixarem a cabeça para eu orar. Querido Pai Celestial, a tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Senhor, faz-nos alegre em todas as circunstâncias, porque mesmo que o diabo ataque, sabemos que maior és tu que estás em nós que o diabo que está derrotado debaixo dos pés. Usa-te cada um de nós para ganharmos famílias, pessoas e a igreja que ganhe nações inteiras para Jesus, porque essa é a nossa chamada, essa é a nossa alegria e eu e a minha casa, nós e as nossas casas, amém, serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, amém. E amém. Muito bem, agora vou pedir para o time Curiacos tocar o Basta Querer. É um hino muito bonito, é até o título do nosso programa. Sim. É? Sim. E por acaso não temos tocado muitas vezes, mas é muito bonito. Basta que se tu estás aflito e não sabes o que fazer, vamos ouvir. Qualquer coisa assim. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisa está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, Foi o... Ora, muito bem. Eu estava aqui a querer interromper porque tenho aqui um testemunho fantástico, que é da Adélia, que é da Igreja de Alvalade. Sim. Ai, que giro. Sim. Disse, boa noite a todos, desejo um bom trabalho no programa. Ontem pedi oração a favor de um senhor de idade avançada que ficou com febre, tosse, e portanto tinha o vírus, né? E a filha, por engano, ligou para mim, que já foi uma coisa divina mesmo. Sim. Foi muito, muito de Deus. Quer dizer, olha como Deus faz. Isso já aconteceu, não foi exatamente assim, já aconteceu comigo, muitas vezes, connosco até. Então, enganou-se e telefonou para a Adélia, mas ela sabia o que é que havia de fazer. Sim. Pediu oração. Então, pediu oração e como Deus é bom, sim, e Deus é fiel, curou-a, porque hoje então a Adélia telefonou à família, né, saber, sim, como é que estava tudo, e o tal senhor de idade está completamente curado. Glória a Deus. Amém, sim. É engraçado, não é? Sim, é isso. Eu podia contar histórias assim, muito bonitas, de certeza que você também há de ter muitas histórias assim. Uma vez estava eu e a Crystal numa ilha, lembras-te? E duas moças caíram. Ah, sim, sim, sim. E Tinha acabado de sair, então... Pronto, estava lá de bicicleta e estava a ver, espera até que a farmácia abria. Farmácia abrisse. Sim. Entretanto, eu estava num café ali ao lado com a Crystal, oferecemos um gelado, depois ela queria pagar o gelado. E o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Olha o que ela perguntou, eu disse que era um homem de Deus e no final elas duas já andavam à procura de Deus. Sim, e já tiveram alguns encontros na vida de coincidência, que ele estava a dizer. As pessoas também se converteram, um amigo também começou a falar de Deus, então... Uma vez orámos lá na igreja, quando eu era irmão apenas, era convertido há pouco tempo, então o nosso pastor sentiu no coração que devia orar pela pessoa mais aflita de Joanesburgo.
aquela que até estava com vontade de se matar. Isto foi sexta-feira à noite, reunião de sexta-feira. No domingo de manhã, vem um senhor, um rapaz novo, mas já tinha 20 e tal anos, trabalhava. Espavorido, entrou para ali adentro, de repente entregou a vida a Jesus e ficámos a saber que ele na sexta-feira tentou matar-se com uma pistola que ele arranjou, mas não conseguia matar-se. E como é que ele foi lá até a igreja? Ele também não sabe, diz que houve uma força que o empurrou para ali, e entrou ali na sala, nem sabe o que é que vai fazer. Sim. E depois ficou firme. A gente levou para um grupo familiar. Ele era novo e a vida tinha-lhe corrido muito mal, a família está toda... Enfim, então ele não tinha mais... Ganhava bem, mas estava muito infeliz, queria se matar. Então nós orámos e Deus foi buscá-lo. Estou-me a lembrar de outro caso lindo que é em Alvalade. Não, em Praça de Espanha. Uma vez, um senhor bem vestido foi à frente, entregou a vida a Jesus e depois no final queria falar comigo. Eu disse, sim, soube aqui ao escritório. Disse, pá, queria que você me explicasse o que é que me aconteceu. Assim, mas porquê? Então, eu estou aqui neste hotel, que hoje chama-se... Antigamente chamava-se o Penta. Acho que é agora Mariotte, não? Mariotte. Sim. E uma força me levou a sair e ir por aqui, depois tinha que virar para ali, depois vi esta porta aberta, eu tinha que entrar, para não sei porquê, e depois ouvi você dizer qualquer coisa e vi aqui à frente, nem sei o que é que eu fiz. Aí eu disse, você entregou a vida a Jesus. Então começou a chorar e a dizer que pronto, que coisas da família e tal, e que ele andava atrás de Deus. E nós, como oramos, Deus fez isso. Sim. Então, é engraçado que esta irmã recebeu uma chamada de uma pessoa por engano, mas Sim. afinal não foi engano. Vem a propósito disto. Sim, é isso. Somos evangelistas. Sim. Temos de estar atentos. Faz-me lembrar aquela história também, que é um mês ou assim, ou dois, uma irmã nossa do Brasil dizer que viu alguém muito aflito. Sim, ou nas redes sociais, Nas redes né? sociais. Sim. Então usou-se da rede social para escrever, olha, eu sou de Jesus, e vai à igreja e tal, e a pessoa ficou curada e ficou salva. Sim. Acho que ela foi procurar quem era a pessoa, ligou para a pessoa, para ela não escrever, pronto, então depois deu-lhe solução, porque muita gente estava a escrever lá, ai, coitadinha, pois é assim mesmo, aguenta, e ela sabia, eu tenho que contactar esta pessoa, porque eu tenho a solução. Eu tenho a solução. Portanto, estamos a viver momentos muito bonitos e parabéns para todos vocês que estão, de facto, a ser um evangelista. Sim, é isso mesmo. É isso. E não se esqueça, você que está a sofrer, tem aqui o telefone do SOS ou do WhatsApp, e nós temos aqui missionários que são jovens fantásticos e bonitos, e que servem a Deus sempre alegremente, e que recebem chamadas, Sim. encaminham para bispos, para pastores, e para que depois você seja acompanhado e vai ver que tudo vai mudar para melhor. É verdade? É isso. E tu também tens um testemunho, não é? Qual é? Deus te deu um marido maravilhoso. Sim, Quem claro, é que é o teu sim, marido, claro. afinal? Então não sabes, então és tu. Muito bem. Tu também tens o testemunho, Qual é? é? Sim, Deus te deu uma mulher. sim, é verdade. Por acaso também é engraçado, porque a Cristão, teu pai, teve uma profecia, não é? Não foi meu pai, não. Foi Então, eu mesmo. Alguém te deu uma profecia. Alguém deu uma Quem profecia. foi? Foi o pastor? Não, foi num campo de jovens. Pronto. Deus viu-te lá. Sim, Deus E viu disse, lá. não te preocupes com o marido, eu vou-te dar um marido. Não foi bem assim, mas pronto. Sim. Um marido bonito, Sim, tu simpático. agora sabes como é que é, né? Agora faço a história à minha maneira. Pois claro. Bem, não interessa. Então, agora eu quero falar, quero que fales sobre a área financeira. Sim. Porque, como eu tenho dito, nós, principalmente nesta época, temos que estar sempre com o coração cheio da área financeira. Não chega apenas, vamos dizer assim, ouvir um bocadinho e pronto, já está bom, mas neste tempo temos que estar a usar muita fé. E por isso gasta-se fé, Sim. temos que recarregar o coração. Fé só vem por ouvir a palavra de Deus e sai do seu coração, que nem uma força, por falar o mesmo Deus fala e fazer o que Deus diz Sim. para fazer. Temos tido muitíssimos milagres na área financeira e
antes da Crista falar, só quero acrescentar mais o seguinte, que as coisas com Deus regem-se por regras ou por leis de Deus, que funcionam, quer o país seja pobre ou rico, haja fome ou não haja fome, porque Deus é simplesmente o Todo-Poderoso. Fala. Então, quero lembrar também que nós temos este livro, Segredos de Finanças, sementes que dão 30, 60 e 100 vezes. E aqui, nesse livro, é um livro muito importante, fala sobre segredos de finanças. E não fala lá apenas a lei que nós conhecemos de semear para colher, dai, ser-vos-á dado, tudo no reino de Deus, é com o homem lança semente e depois vai colher. Não é apenas isso. Porque nós temos que entender o seguinte, e isto está escrito nesse livro, que na verdade é um livro muito bom, muito importante, que tem muitos segredos, não apenas para a área financeira, mas na verdade para todas as áreas da nossa vida. Porque as leis que Deus faz não são leis assim individuais. Deus tem muitas leis, tem vários princípios. Então, se nós aprendemos um princípio, então vamos ter um certo resultado. Agora, se nós também sabemos um outro princípio e também usamos este outro princípio, então, essas duas leis, se nós praticarmos os dois, vamos ter muito mais resultado, muito mais rápido. Então, é muito importante que nós sabemos mais do que uma coisa. E uma coisa que eu também estava a pensar no outro dia, ou hoje de manhã, aliás, é sempre quando nós fazemos a palavra de Deus, né? Nós temos aqui a lei de semear para colher, que está descrita em Marcos 4, que Jesus mesmo, ele falou que o reino de Deus é com o homem que lança a semente na terra. E depois a terra vai produzir fruto, né? E a pessoa vai colher o fruto. E são princípios que nós temos de fazer. Agora, tudo no reino de Deus é assim, então tudo é com sementes. E uma coisa é que nós sabemos isto na nossa cabeça, que nós temos este conhecimento, mas este conhecimento não é igual à fé. Fé é uma coisa do coração, o conhecimento é uma coisa da cabeça. Então eu posso saber esta lei e pensar, pronto, isto é verdade, vou fazer isso, mas para fazer isto com fé, isto vai me dar resultado. E fé só vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir os princípios de Deus. Só aí que eu vou ter esta fé, essa certeza que vai funcionar e que vai trazer até mim o que Deus tem por mim. E por que isto é tão importante que a pessoa tenha fé? Porque nós, na verdade, nós estamos numa luta espiritual. Então o diabo não quer que você vença. Ele não quer que você aplique esses princípios. Ele não quer que você aplica os outros princípios na vida. Então ele está sempre numa guerra. Ele está sempre trazendo dúvidas, ele sempre quer roubar a semente, ele sempre quer tirar esta certeza, esta fé. É por isso que quando nós praticamos a palavra de Deus, nós usamos a nossa fé, mas esta fé vai se gastar, porque enquanto nós fazemos isso, nós estamos a entrar no mundo do Espírito. Então a nossa fé se vai gastando. Então, um dia podemos dar com toda fé, fazer tudo certo, mas se depois nós não ouvimos a palavra de Deus, então a nossa fé vai ficar mais fraca, porque gastamos. Ainda temos o conhecimento, mas já não temos esta fé, esta certeza. Então, se depois nós semeamos, nós já não semeamos com esta fé. Então, fica mais frágil, porque é só... Ponto. E acho que funciona porque está na palavra de Deus, etc. Então fica muito fácil para o diabo roubar a semente e trazendo dúvidas. Quando a dúvida entra, nós não vamos ter o que Deus tem por nós. Porque onde há dúvida, uma pessoa que duvida é com onda de mar. Ele nunca vai receber nada de Deus. E por isso é muito importante que nós temos a fé. Porque só com a fé que nós vamos vencer. Só com a fé, nós tendo fé, e depois, quando nós semeamos, damos a Deus, nós vamos ter a colheita. Porque aí a pessoa não vai semear por semear. E às vezes um crente cai nesta religiosidade, que nós, no princípio, não sabíamos nada, mas entretanto ouvimos a palavra, ficamos com fé, depois semeamos e Deus multiplicou, mas entretanto nós aprendemos outras coisas e já não olhamos muito para esta palavra, então na verdade ficamos sem fé nesta área. Porque tudo está a correr mais ou menos bem. Então a pessoa depois começa a dar, mas está a dar porque sabe que tem que dar. Mas na verdade não está a dar com fé. Ele não está a dar com essa certeza. Ele não está a dar com esta convicção. Então isto é porque
É uma força do coração a fé. Então, a colheita não vai vir, ou vai vir muito pouquinho, porque, entretanto, o diabo vai roubando. E a pessoa aceita. E a pessoa já fica contente quando tem uma colheita de 1 por 1, 1 por 2, e acha um grande milagre quando é 1 por 5. Mas, entretanto, Jesus falou que uma colheita como deve ser, começa com 30, 50, ideal é 100 vezes por cada um. Este é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus. Então é muito importante que nós sabemos esses segredos. Agora, queria mencionar um versículo aqui, aliás, uma história que está descrita em Marcos 6, aliás, e foi a primeira multiplicação dos pães. E é uma história, que não é história, mas é uma verdade, alguma coisa aconteceu, na verdade muito interessante. É que os apóstolos tinham ido pregar para todas as partes e voltaram-se e começaram a contar tudo o que tinha acontecido. Então, claro, eles estavam cansados e Jesus até diz, olha, vamos para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Jesus diz mesmo, e repousai um pouco. Então, os discípulos todos contentes. Então, porque depois Jesus, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham nem tempo para comer. Então foram só Jesus e os discípulos num barco para um lugar deserto. Entretanto, a multidão viu-se partir e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. A palavra espalhou-se, Jesus está no barco, está aí para lá. Jesus, então, alguém que corria mais rápido foi chamar as outras e as outras. Então, eles chegaram lá primeiro do que o barco. Quer dizer, Jesus ia com os discípulos para um lugar deserto, onde não estava ninguém para eles poderem comer, descansar, só um tempinho só para eles. E a palavra espalhou-se que Jesus estava a ir para lá, então foi tão rápido que quando os discípulos chegaram lá, a multidão já estava à espera deles. Então Jesus, quando ele viu esta grande multidão, ele não disse, pronto, agora eu vou só almoçar com os meus discípulos. Não. Jesus viu esta grande multidão e teve compaixão deles. Porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E sabe, essa devia ser a nossa atitude também. A nossa atitude é a atitude que Jesus tem. Jesus tem esta atitude consigo. Se você está a passar por um problema, se você está a passar por uma necessidade, Jesus olha para si e ele tem compaixão de você. Jesus não veio para julgar. Há pessoas que pensam, Jesus só vem para dizer o que é que eu faço, isto está errado, estou a fazer tudo errado. Não. Deus diz que ele mandou Jesus não para julgar o mundo, mas para salvar, para dar as boas novas, para salvar, para trazer a solução. Então Jesus viu a multidão, ele tinha compaixão deles. E ele não tinha esta compaixão, então pronto, eu vou curar toda a gente rapidinho e depois então nós vamos então ter um jantar só nós, etc. Não. Jesus começou a ensinar. Não pouca coisa, mas ensinar-lhes muitas coisas. Então eu imagino os discípulos talvez, então agora esta multidão toda. Entretanto, Jesus nunca fez milagres só para fazer milagres. Ele sempre começava a ensinar. Sempre a palavra, porque a palavra vai dar a fé e a fé vai nos trazer o que Deus tem para nós. Então, sempre nós temos que ouvir a palavra. Nunca podemos dizer, eu já sei, eu já ouvi esta palavra. É só a fé que nos vai trazer, é só a palavra que nos vai trazer esta fé, esta força que vai trazer a bênção até a nossa vida. Então, temos que dar muito valor à palavra na nossa vida, mas também, para as outras pessoas. A pessoa não pode, apenas ajudar a pessoa e, olha, preciso disto, olha, dou-te já. Nós temos que sempre ajudar o novo convertido para ele se firmar na Jesus, para ele começar a ler a Bíblia, para ele tirar os cursos, porque isto vai fazer que ele vai ficar com fé. E esta fé vai fazer como que ele vai vencer na vida. Entretanto, o que é que aconteceu? Os discípulos, o dia já ficou mais tarde, e os discípulos se aproximaram dele. E lhe disseram, Senhor, este lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias e depois eles compram pão porque eles não têm de comer. E Jesus não diz assim, ok, pronto, então vamos fazer isto, eles vão, porque também nós estamos aqui preparados para o nosso jantar, só para nós. Não. Jesus falou e disse, olha, dá-lhe voz de comer. E eles disseram, iremos nós
e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. Outra coisa também, Jesus tinha dinheiro. Porque isto era uma das opções que os discípulos diziam. Eles diziam, olha, o que é que nós vamos comprar com 200 dinheiros? Nós compramos pão para esta gente toda. Podemos fazer isso. Mas Jesus diz, quantos pães tens? Ide lá ver. Então eles foram ver quantos pães que estava por aí. E sabendo eles dizer, olha, 5 pães e 2 peixes. Mas pronto, o que é que isto é para esta multidão? Entretanto, Jesus ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde e assentaram-se repartidas de 100 em 100, de 50 em 50. E Jesus, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos do céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes também por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E não só isso, mas depois levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Mais mulheres, mais crianças, deve ter sido algumas 15.000 pessoas. Tudo comeu com 5 pães, 2 peixes. Por quê? Porque quando nós damos alguma coisa nas mãos de Deus, Deus ordena a benção. E a benção de Deus é o poder sobrenatural. Já não era um pão normal, o peixe já não era este peixe normal. Porque quando Deus entra no assunto, então isso se torna uma coisa sobrenatural e começa-se a multiplicar. Então, esta multiplicação fez várias coisas. Em primeiro lugar, isso supriu a necessidade de toda esta gente. Então, Jesus, quando ele diz, vai lá ver quantos pães que temos aí. Ele tinha esse desejo de suprir a necessidade, em primeiro lugar, da multidão que estava aí. Entretanto, depois também sobrou muito. Então, também aprendemos aqui nesta história o seguinte. Deus nos pede o que é que nós temos. Ele diz aos discípulos, vai lá ver, quanto que temos? Deus pede a você, quanto que você tem? E no momento que nós dizemos, olha, eu tenho isso, e nós damos isso nas mãos de Deus, o seu dinheiro, a sua semente, já não é esse dinheiro que você está a dar. Porque a partir do momento que nós colocamos isso nas mãos de Deus, se torna uma coisa sobrenatural, porque Deus entra no assunto. Deus entra nesse dinheiro. Então, esse dinheiro se torna numa semente que vai multiplicar, que vai dar frutos. Em primeiro lugar, vai dar frutos no mundo do espírito. Quer dizer, o seu dinheiro vai ser transformado em salvações. Vai suprir as necessidades das pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que estão desesperadas, não têm esperança nenhuma, mas eles vão ouvir o Evangelho e por isso eles vão ter a sua vida transformada. E em segundo lugar, quando nós damos a Deus, isto vai ser também multiplicado na nossa vida. Porque o que é que foi feito com esse pão que sobrou? 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Provavelmente isso foi para esta pessoa que deu o pão. Talvez foram algumas pessoas, numa outra história diz que foi um rapaz, né? Não sei se esta história é a mesma, né? Mas se é a mesma assim, então foi um rapaz que deu é 5 pães e 2 peixes. Então tudo que sobrou foi para ele. Então imagina o rapaz chega a casa, mãe, deste-me esta comida, tem aqui, está aqui todo. E mãe, o que é que aconteceu? Eu dei uma coisa nas mãos de Jesus. Jesus multiplicou. E não se multiplicou. Primeiro, ele deu a mais de 15.000 pessoas o pão que eu dei a Jesus. A alegria que ele tinha. É esta alegria que Deus também quer dar a nós. Ele quer, em primeiro lugar, suprir a nossa necessidade, mas, em segundo lugar, ele quer usar aquilo que nós damos nas suas mãos para suprir a necessidade das pessoas que não têm Jesus. Então, quando nós damos, nós sempre... Jesus também disse que é mais abençoado dar do que receber. Porque quando nós damos, nós temos esta grande alegria. Que o nosso dinheiro, que era uma certa quantia toda, né? Quando nós íamos comprar qualquer coisa, isto não ia dar uma grande alegria. Só uma certa alegria. Né? Se era uma refeição, comemos e acabou. Mas quando nós damos a Deus, a nossa alegria é muito maior. Porque vai fazer transformação de vida, salvações. Que vai levar essa pessoa para o céu. E num dia, quando a pessoa está no céu,
né, nós ficamos a saber, olha, esse dinheiro que você deu, essa semente que você deu, foi transformada em salvações, essas pessoas foram salvas, etc, etc, etc. Então, é uma alegria, em primeiro lugar, maravilhoso, que o nosso dinheiro é transformado num valor eterno. E, em segundo lugar, porque alguma coisa sobrenatural acontece na nossa vida que é impossível explicar. É o poder de Deus, o sobrenatural, que acontece na nossa vida. E isto tudo porque nós damos. Então, isto é um dos segredos. E por isso nós temos que dar com alegria. Temos que dar com alegria porque coisa maravilhosa vai acontecer. Nós nunca podemos dar a Deus, né? Ou nunca damos a Deus e nós perdemos. Nós sempre ganhamos. Então, este é o meu conselho para vocês. Não sei se quer dizer mais qualquer coisa. Quero que tu ores já. Sim, então quer primeiro passar a placa? Não, primeiro Não? quer orar. Primeiro vamos orar. Sim, porque eu acredito que as pessoas vão praticar esta lei. É? Deus é muito bom. E Deus é o melhor amigo. E eu acredito que as pessoas vão mesmo praticar a lei de semear para colher. É. Porque quando nós honramos a Deus com os dízimos e com ofertas, Deus faz isto, multiplica. E, por um lado, faz com que a igreja possa ir mais longe, mas, por outro lado, a pessoa recebe 12 ser cheios. Sim. Então, estenda o seu braço sobre este ecrã, eu vou orar por si. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela nossa salvação e por nos ensinar os grandes segredos do céu. Senhor, eu acredito que todas as pessoas estão em direto conosco, ou já decidiram ou vão decidir agora mesmo praticar estas leis. E por isso, todos eles vão vencer. E assim, eu declaro que a Igreja não só tem todas as necessidades supridas, mas superabunda, bem como todos os irmãos, homens e mulheres de negócios. Amém. E amém. Amém. E agora, eu quero mostrar umas fotografias rapidinho. Não sei se eles têm aí, que é de Taubaté. Taubaté. Sim. Brasil. Temos aqui estas, que é a... Não é a Cíntia? Olha lá quem é. Cíntia. E a outra moça esteve cá. E a outra moça que está atrás, de pé, é a Martina, que esteve Martina. aqui. Também, e regressou há pouco tempo para o Brasil. Estão as duas na Regional do Val do Paraíba. Sim. A Martina está a ir a Campos do Jordão para continuar o trabalho lá. E estão também a acompanhar o pastor Anderson, que está na igreja de Cidade Nova. Fica tudo ali na zona de Taubaté, Pindamonhangaba, por aquela região. A ver? No outro dia o bispo Pedro estava a dizer que os jovens, não sei o quê, quer dizer, nós somos cheios de jovens. O único que não é jovem é ele e o Adriano. Até eu sou jovem. Ah, claro, Já pois. tenho 99 anos. Sim, jovem, os jovens da tua idade, 99 anos. Mas tem aqui outra fotografia que é um casal que... Não. Isso é ela também. Sim, sim, é outro grupo familiar. Sim, mas é um que diz: boa noite, toda a família da tribo Maná. Ela é da Cacém. Nesta foto temos o senhor que esteve em coma. Ah, sim. É um senhor que está Qual? sentado com o filho. Qual é a Não. foto? Está sentado com o filho numa mesa. Ah, é uma última foto já. É exatamente. É essa. Então conta lá, Adriano. Então, este senhor, eu estou aqui também à procura do texto da foto. A família esteve lá. Nesta foto temos o senhor que esteve em coma. Os médicos chamaram a família para se despedirem dele, pois já não havia solução a nível médico. Mas o pastor da igreja foi ao hospital e orou, ordenando que a vida entrasse nele outra vez. E aqui está o homem A beber o café. a beber o seu café, firme em Jesus. e na igreja. Milagre. Espetacular. Bem, mas temos mais igrejas de Cacém. Tenho da família de Queluz. Eu posso ir ali mostrar. Pois é, Mais rápido. mais fácil talvez. Isto aqui é de... Ah? Estava ali a Arapiraca, nos batismos. Aqui a minha... Desta vez. Qual é? É este? É aqui. Esta é do Cacém. Esta é de Queluz. Esta Pindamonhangaba. 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 Isso. Esta é de Portimão.
Silva. Esta é Bruxelas, Londres. Líder. Esta é de Pontal. Pontal. Brasil. Arapiraca. E esta é daqui mesmo, sou eu. Sou eu. Pronto. Bem, então nós estamos a viver um tempo muito especial, porque de facto Deus é nosso amigo. E eu gostava que depois o time Curiacos tocasse Deus é meu amigo, Ele está comigo. Depois ou agora? Pode ser já. Ah, ok. Agora? Agora. Pode ser mais agora até, né? Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo e Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo. Muito bem, nós vamos agora orar e quero começar por orar, que aqui a Conceição pede ajuda porque está a haver um incêndio lá perto da casa dela, Oh, em Castelo Branco. Eu ordeno esse incêndio que pare, pelo menos aí na sua região, e nenhum mal cairá no nome de Jesus Cristo. Amém? Depois temos muitos outros casos. Temos uma pessoa, Telma, pede ajuda do pai que está internado com broncopneumonia em Benguela. Benguela, uma cidade muito bonita, onde sim. temos coisas muito bonitas a acontecer. Eu ordeno essa pneumonia que seque para a raiz em nome de Jesus Cristo. Depois temos a Ana, que pede concordância pelo seu emprego e estudos na universidade. Está concordado, Ana? Depois temos a Regina, que pede oração porque caiu e está mal. Já vai ficar bem. Temos outras pessoas que têm problemas de emprego, pessoas com problemas de Covid, mas esse Covid vai secar para a raiz, em nome de Jesus, vai morrer. Quem vai morrer é o Covid. Pessoas com problemas de dormir, da garganta, têm problemas, há pessoas com problemas nos pés e tantos outros problemas, e por isso eu quero exortar você a acreditar que recebe agora mesmo esse poder de Deus. Sabe, para Deus nada é impossível. E Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Não há distância para Deus. E por isso, estenda o seu braço sobre mim agora mesmo. Se puder, até toque no ecrã. E agora eu vou orar. Eu ordeno esse Covid-19, que seque para a raiz. Eu ordeno a todos os corpos que estão doentes, que fiquem sarados. Eu ordeno às pessoas que precisam do emprego, que recebam o emprego neste instante. As pessoas que têm problemas de família, eu ordeno aos demónios que estão a afligir essas famílias que saiam em nome de Jesus. Eu falo também às pessoas que estão neste instante a pedir oração porque algo está errado com o sangue. Algo está errado noutros casos. Deus está-me a mostrar que há pessoas que têm problemas no peito. No peito há qualquer coisa que está a acontecer. Há pessoas que têm inflamações na garganta. Há pessoas que têm inflamações na boca. Há pessoas que não conseguem andar, os joelhos estão cheios de, parece que tem água.
Há pessoas que têm problemas na coluna e Deus está a sarar todas estas pessoas agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus, graças te dou, porque Tu és um Deus que pagaste por nós lá naquela cruz e por isso eu declaro que todas essas pessoas estão curadas. Amém e amém. Agora, o que é que eu exorto? Você está connosco todos os dias, este horário, no Basta Querer, e temos aqui o telefone do SOS e do WhatsApp. Tem os nossos jovens missionários que fazem parte do call center. Sim. Para, pronto, atender você e peça para ser acompanhado para que você possa receber o telefonema, o acompanhamento de um pastor. Se for possível vir a uma igreja Maná, ainda é melhor, mas muitas vezes não é porque está longe, seja como for. E por último, eu vou pedir à Crystal que ore pelas pessoas que estão em direto connosco, que ainda não entregaram a vida a Jesus. Abra o seu coração para Jesus nesta noite. Não diga o que tem dito, que eu acredito, mas ninguém me vira. Ou seja, abra o seu, entregue a sua vida a Jesus agora mesmo, porque tudo vai mudar para melhor. Crystal, ore pelas pessoas. Então, se você quer fazer esta oração, então você repete esta oração comigo. Diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu pequei, eu falhei, eu peço perdão. E esta noite eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Ajude-me, guie a minha vida. Amém e amém. E pronto, amanhã continuamos cá. Vou pedir-lhe à Ruth para escolher uma música bonita para o time Curiacos tocar. E não se esqueça, fé é uma força que vem por ouvir e ouvir todos os dias a palavra de Deus. Não se esqueça de procurar a igreja Maná mais perto de si e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida. Aquele que vencer, reinará sobre as nações. Aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer, não provará a segunda morte.